Olá, mulheres, aqui quem fala é a Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Estamos estudando juntas o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, da CPAD, da nossa autora querida Joana Weaver. Então hoje nós vamos entrar no capítulo 7, mas o áudio é o 18. Vamos lá? A melhor parte, mas uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10, 42. Às vezes uma imagem vale mais do que 1000 palavras. O dia do meu aniversário, de 30 e poucos anos, amanheceu radiante e cheio de trabalho. Junto com a pilha de contas e propagandas de cartões de crédito, encontrei um cartão enviado por uma amiga, Janete. A mensagem desejava-me um aniversário bamboleante. E isso me fez sorrir, mas a foto do cartão foi o que realmente me chamou a atenção. Ela ilustrava todos os meus sentimentos naquele triste dia em que eu ficava mais velha. Essa sou eu, disse ao meu marido, apontando para a brilhante foto em preto e branco. Tirada no início dos anos 50, a foto mostrava uma jovem com 8 ou 9 bambolês girando loucamente ao redor de sua cintura. Como ela faz isso? Eu queria saber. Tinha sido um dia frustrante, de muitas responsabilidades e de pouco tempo para dedicar a mim. Um por um, dei nomes aos bambolês que eu tentava manter em movimento. Esposa de pastor, mãe, amiga, escritora, professora de piano, cozinheira, dona de casa e o maior, a torcedora de 2 pequenos jogadores da pequena liga. Quando não estava levando nossos filhos aos jogos de beisebol, estava correndo para a igreja, e quando eu não estava arrumando a roupa para lavar, estava ganhando alguns momentos para escrever. Essa sou eu, disse rindo. Fiz movimentos exagerados com os meus quadris, tentando manter girando os meus bambolês invisíveis. Meus olhos correram da foto para o rosto preocupado do meu marido, e depois voltaram para o cartão. Essa sou eu. Depois de algumas xícaras de chá de camomila e alguns sedativos de chocolate, quero dizer biscoitos, me acalmei e li a carta de minha amiga, enquanto meu marido apressava nossos filhos para mais um jogo de beisebol. Eloquente e cheia de humor, Janete falou sobre os meus horários agitados e as coisas que o Senhor lhe havia ensinado. Terminei a carta, depois fechei o cartão e olhei mais uma vez para a garota da foto. Havia tantos bambolês, mas ela parecia calma. A parte de cima do seu corpo parecia perfeitamente serena, os braços esticados levemente, enquanto os bambolês moviam-se rapidamente em torno de sua cintura em um caos sincronizado. Seu rosto prendeu minha atenção. Enquanto olhava diretamente para a câmera fotográfica, ela sorria em paz, como se não tivesse uma preocupação sequer no mundo. Então, tudo ficou muito claro. Eu descobri o seu segredo. Ela encontrou o ritmo. Sussurrei para mim mesma. Ela determinou o centro e depois deixou que tudo se movesse em volta dele. Era exatamente o que eu não estava fazendo em minha vida. Todas as coisas que estava tentando realizar eram importantes, mas eu havia perdido meu centro. Com tantas preocupações, tinha esquecido de cuidar do meu interior, da minha parte espiritual. Como uma roda sem o eixo, adentrei pela vida batendo com força contra uma obrigação e depois contra outra. Se houvesse um intervalo conveniente, eu passaria algum tempo com o Senhor, porém, recentemente e com muita frequência, meus dias atarefados passavam sem um momento de tranquilidade sequer, e minha vida revelava o que o meu espírito não compreendia. Ensina-me, Senhor, mostra-me o ritmo da vida, orei, sê o meu centro. Bambolês e santidade. A vida está cheia de bambolês. Todas nós temos responsabilidades, coisas importantes que demandam nossa atenção. Se não tivermos cuidado com tudo, nossos corações e mentes podem ser consumidos pela obrigação de mantê-los no ar. Em vez de nos centrarmos em Cristo e deixarmos que os outros elementos da vida tomem o seu lugar correto ao redor do centro, acabamos deslocando nossa atenção de um dever importante para o outro, tentando freneticamente manter todos eles em movimento. É fácil esquecer que há o tempo de trabalhar e há tempo de adorar. É a adoração, o tempo que passamos com Deus, que proporciona o centro sereno para uma vida ocupada e complexa. Maria não se deixou seduzir pela agitação. Ela sabia a diferença entre o trabalho e a adoração. Marta não sabia. Foi por essa razão que ela quase perdeu a melhor parte. Quase consigo ver Marta ao receber Jesus quando este passava por Betânia.
Não creio que os bambolês estivessem visíveis quando ela saiu do encontro do Salvador, mas não ficaria surpresa se soubesse e houvesse um leve movimento ao redor dos quadris de Marta. Entre. Provavelmente ela disse, me casa, su casa. Agora, se o Senhor me permite, preciso verificar a sopa. Eu, do mesmo modo, seria culpada se desse ao Senhor um oi esbaforido e um rápido abraço. Eu receberia bem em minha vida e eu deixaria confortavelmente, mas depois me comportaria como Marta, girando freneticamente enquanto desempenhava outras tarefas. Maria não fez isso. Ela deixou de lado os bambolês e sentou-se aos pés de Jesus. Quem tem tempo para brincadeiras quando se está na presença do mais sábio professor que já existiu? Deduz-se que Maria não tinha nenhum bambolê. Que criatura preguiçosa! Por esse motivo, ela teve tempo para sentar aos pés de Jesus. Gostamos de enfatizar como se fôssemos Marta, mas não temos provas disso, e creio que a Escritura omite esse fato de propósito. Os estereotipos nos impedem de abraçar a verdade. A história de Marta e Maria nunca pretendeu ser um perfil psicológico ou um papel de uma peça, em que escolhemos o personagem com o qual mais nos identificamos. Essa é a história de duas reações diferentes em uma ocasião particular. Nela, não devemos encontrar nosso tipo de personalidade, mas o tipo de coração desejado por Cristo, um coração centrado apenas nele. Mantendo o foco. Enquanto li o cartão de aniversário naquele dia, foi inevitavelmente não me maravilhar diante da obra que Deus tem feito com a minha amiga. Mãe de 4 filhos e casada com um advogado fazendeiro, Janete tinha um trabalho integral lecionando inglês para o ensino médio, além de escrever livros e artigos em momentos encontrados aqui e ali. Sua vida era ocupada, bambolês em abundância. Um ano antes, Janete mandou um pedido de socorro aos amigos através de um e-mail. Diversas crises dolorosas, incluindo um processo judicial injusto, haviam atingido a vida de sua família. Orem por mim, escreveu, estou afundando. De personalidade melancólica, agravada ainda mais pelas circunstâncias, Janete se encontrou submersa em desespero. Ela não conseguia consertar aquela situação, não podia mudá-la, mas em meio a tudo isso, Deus a chamava para si. Estou acordando 1 hora mais cedo e orando enquanto caminho, ela nos escreveu alguns meses depois. Todas as manhãs, antes do trabalho, Janete suava a camisa e passava 1 hora andando pela sua pequena cidade da Califórnia, orando pelas pessoas e situações que lhe vinham à mente. Não consigo acreditar na mudança ocorrida em minha vida, depois que passei a ter momentos a sós com Deus. Ela relatou no cartão de aniversário, eu me peguei cantando outro dia. Hudson Taylor disse certa vez, todos nós passaremos por provações, a questão não é quando a pressão virá, mas aonde a pressão vai se alojar. Ela virá para ficar entre nós e o Senhor, ou ela nos pressionará ainda mais contra o seio divino? Em vez de deixar que as circunstâncias a afastem de Deus, Janete escolheu deixar que elas aproximassem mais do Senhor. Minha amiga estava experimentando a verdade descrita por Hughes. A vida funciona melhor quando damos uma rápida olhada nas coisas e observamos o Senhor fixamente. O ato de ver claramente a Deus nos permitirá ver todas as outras coisas com maior clareza. É muito fácil perder o foco na vida, perder o nosso centro. A vida conspira para afastar o nosso olhar da face do Salvador, hipnotizando-nos pela influência contínua de nossos problemas. Hoje não posso dedicar um momento para o Senhor. Posso pensar. Não tenho tempo, mas o cerne da questão é o seguinte: quanto mais agitado for o dia, mais tempo será necessário para dedicar ao Salvador. Quanto maior a quantidade de bambolês que eu tiver, maior será a necessidade de manter o meu centro. É importante lembrar que se Maria não tivesse escolhido separar um tempo em meio aos movimentos horários da ocupada Marta para sentar aos pés de Jesus, o encontro não teria acontecido. Os evangelhos não registrariam esse intervalo pessoal entre uma mulher e o seu Salvador. E não veríamos a diferença que a intimidade da sala de estar pode fazer em uma vida, em uma família rendida a Deus. Abrindo espaço. Se eu quiser ter alguma esperança e manter o meu centro, descobri que preciso de um pouco de solidão, de um momento de quietude diário com Deus. Quando me submeto aos meus próprios planos, sou volúvel e inconstante. Um dia estou entusiasmada, ó Senhor, eu te amo, seja glorificado em minha vida. No dia seguinte estou desanimada. Lamento, Senhor, tenho que correr. Tenho percebido que as palavras do compositor são verdadeiras. Propenso a vaguear, eu me sinto Senhor. Propenso a deixar a Deus, a quem eu amo.
A única maneira que encontrei de lutar contra essa tendência de devagar em minha vida é mantendo o meu coração centrado em Cristo e o meu olhar fixo nele. Isso leva tempo e exige uma disposição de minha parte. Preciso estar disposta a abrir espaço em minha vida se quiser experimentar a melhor parte. Em seu livro, Primeiras Coisas Mais Importantes, Stephen Covey conta a história de um homem que dava aulas sobre administração do tempo em um seminário. A fim de ensinar um ponto, o homem tirou uma jarra de boca larga com capacidade para 4 litros, que estava debaixo de um balcão que servia como tribuna. Ele pegou algumas pedras do tamanho de um punho e as colocou na jarra, e então olhou para a classe e perguntou: "A jarra está cheia?" Alguns alunos, não sabendo onde ele queria chegar, responderam sem pensar: "Sim." O professor deu um pequeno sorriso e disse: "Não, não está cheia." Ele tirou um balde de pedregulhos do tamanho de ervilhas e começou a colocar na jarra. E a classe observava os pedregulhos se infiltrando debaixo das pedras, preenchendo espaços ao chegar ao topo. "E agora, a jarra está cheia?" A classe relutou um pouco para responder, afinal eles já haviam se enganado antes. Em vez de esperar pela resposta, o homem despejou um balde de areia no meio dos pedregulhos e das pedras grandes. Ele agitou suavemente a jarra para que a areia entrasse. Depois, adicionou mais até que finalmente a areia chegasse à boca da jarra. Então perguntou novamente: "A jarra está cheia?" Eles responderam: "Provavelmente não." Em continuação, o professor pegou um recipiente com água e a derramou suavemente na jarra. A água penetrou no fundo da jarra e foi subindo até transbordar. "A jarra está cheia?" perguntou o consultor em administração do tempo. A classe respondeu: "Achamos que está." "Certo, classe", disse ele. "Qual é a lição que extraímos dessa experiência?" Alguém atrás levantou a mão e respondeu: "Não importa quão ocupada seja a sua vida, sempre há espaço para mais." "Não", disse o professor, arrancando o riso de toda a classe. "Não é isso. A lição é a seguinte", respondeu quando as risadinhas diminuíram. "Se você não colocar as pedras grandes primeiro, nunca conseguirá colocá-las depois." Que ilustração eficiente de uma verdade eficaz. Lembra-nos as palavras de Jesus quando disse: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Mateus 6,33. As coisas importantes devem estar em primeiro lugar, dizia o Senhor. "Cuide do meu negócio, e eu tomarei conta do seu. Abra espaço em seu coração para mim, e eu abrirei espaço para todas as outras coisas." Gente, que lindo! Nós estamos terminando esse áudio 18 e eu tô assim com meu coração transbordando e visualizando essa experiência. Até eu gostaria de te convidar a fazer essa experiência na sua igreja, no seu grupo de mulheres. Gostaria muito de fazer no meu também, creio que farei, porque é uma verdade que arrebatou meu coração. Que nós possamos colocar aquilo que é prioridade, aquilo que é maior, aquilo que é mais importante, em primeiro lugar todos os dias. Que Deus abençoe vocês.